volta com mais um programa Conhecendo o Seu Direito e hoje com dois convidados muito especiais. Nós estaremos hoje conversando com dois ilustres advogados, o Dr. Marcos Antônio Pinheiro e o Dr. Johnson. O Dr. Johnson, ele que já foi assessor da Secretaria Estadual de Administração e desempenho um papel muito importante na advocacia do nosso estado, e o Dr. Marcos Pinheiro, que ele é conselheiro da OAB e também é membro da comissão LGBT, que depois ele explica mais um pouquinho sobre isso. Nós temos a honra de convidá-los para vir, eles aceitaram o convite, para falarmos sobre um assunto muito atual, que é a PEC 004. E muitas pessoas participando, querendo saber, porque amanhã é o dia da votação. E nós vamos conversar com eles e deixar você muito mais atualizado sobre os seus direitos. Bom dia aos nossos convidados ilustres especiais de hoje. Gostaríamos que falasse um pouco sobre a questão da PEC 004. Qual é realmente o que vem a ser a PEC 004? Na verdade, a PEC 004, ela vem sanar um problema que o estado de Roraima, ao longo do tempo, né, veio protelando, que foi exatamente reparar o dano provocado na segurança pública, quando daquele concurso, na época do concursão, algumas coisas não foram observadas. E esses policiais que hoje estão tentando recuperar aquilo que ficou deixado para trás, que foi direito deles ao trabalho, o que eles querem é somente isso. Ao contrário do que algumas pessoas falam, porque eles foram demitidos e agora querem voltar. Não, eles nunca foram demitidos. Porque o governo do estado, ele não é uma oficina de fundo de quintal e nem de garagem. Ele, para demitir ou para contratar, ele tem que ter todo um processo, assim como teve um processo para contratação desses homens, nunca teve um processo para demissão. Então, hoje, quando se diz, eles querem voltar a trabalhar, eles nunca foram demitidos. Isso, sim, vai gerar dano ao erário. Então, com relação à PEC 004, ela vem não só sanar um problema jurídico no Estado, como também um problema social, um problema político, um problema geral. Doutor Johnson, qual a importância dessa PEC 004 hoje para o Estado e para a população de Roraima de forma geral? Bem, Dolane, veja só, eu cheguei aqui em 98 e fui assessor da Divisão de Normatização e Legislação de Pessoal. Nós emitimos parecer para todos os servidores do Estado, como procuradores de Estado, defensores, professores, e naquele momento a gente sentia que tinha alguns setores que, como os procuradores, defensores públicos e delegados de polícia, não havia um concurso público para agente, escrivão, e havia uma certa dificuldade na eficiência do serviço. Imaginávamos que com o concurso público isso iria sanar. No quadro do Estado, já haviam procuradores, já haviam defensores, delegados, e haviam falhas de alguns servidores, não eram todos. Hoje a gente vê que tem também, o ser humano é falho, existem defeitos. Com o concurso público a gente imaginava que se iria sanar. Tudo bem, veio o concurso público, e nós achávamos ainda também que iria haver uma situação de transição, que seria o quê? Aqueles servidores que foram contratados depois da Constituição de 1988, até 2004, por aí mais ou menos, esses servidores foram qualificados, eles tiveram a efetividade no serviço público, eles atuavam como procuradores, como defensores, como delegados, e você também, como advogado e operador de direito, deve ter conhecido vários deles e sabe que hoje muitos estão lá concursados na Defensoria, na Procuradoria, e são profissionais de escolas, são grandes profissionais. O que se fala é que essa Constituição, essa PEC seria inconstitucional por ofender o princípio da isonomia. Olha, veja só, o Estado, depois da Constituição de 88 e repetidamente seus governadores contrataram sem concurso público, com base numa tabela especial, com base em cargos comissionados e com base em serviço temporário, que de temporário não tinha nada. Essas pessoas que vieram para dar sua contribuição para que o Estado pudesse crescer e se manter Estado, né? Essas pessoas
foram levadas durante 14 anos, 16 anos, de 88 a 2004, a imaginar que iriam ser efetivados naqueles concursos. Aquela esperança, né? Na esperança de que seriam servidores do Estado. Tem pessoas como o presidente do sindicato dos servidores da Polícia Civil, que nunca foram demitidos, que diz que tem pessoas que foram fazer cursos no Canadá, foram fazer cursos no exterior, e muitos estão mais bem qualificados do que os que hoje fizeram concurso. O concurso público, em que pese o processo seletivo, ele, na realidade, ele não dá 100% de chance para você que fez aquilo ali, naquela prova você foi 10, você passou, tal, tudo bem. No médio conhecimento total. Mas quando é o dia a dia, você sabe disso, é operador do direito há quantos anos, a gente depois que faz o exame de ordem, por exemplo, é que a gente vai saber que está apenas começando a fazer a nossa carreira. A gente não tem noção de nada. Então, o que os profissionais fizeram com concurso público tinham de experiência apenas de teórico, eles tinham teórico e prático. Então, veja só, foi um estelionato a demissão de todos eles. Foi um estelionato. Por quê? Porque quando seguidos governadores contrataram, ano após ano, esses servidores, mesmo depois da Constituição de 1988, abriram um precedente para que eles fossem o quê? Fossem levados a crer que seriam servidores do quadro do Estado de Roraima. E assim se conduziam e assim faziam seus planos, seus sonhos. E o que acontece? Você vê que de uma hora para outra o governo simplesmente imaginou que não, fazendo o concurso público seria a panaceia, o remédio para todos os males, tudo. E demitiu a todos. E esse pessoal, principalmente da Secretaria de Segurança Pública, hoje sofre ameaça de morte porque eram delegados, escrivães, agentes e combatiam o crime organizado, o tráfico de drogas. E é uma situação muito difícil. Olha só, tem várias formas de você entender o direito. Você pode entender o direito como operador do direito, como cientista do direito e como filósofo do direito. E ainda tem a questão da produção da lei. Nós vimos que a Constituição de 1988, quando foi votada, ela teve vários segmentos da sociedade que estavam colocando o que desejavam, as aspirações do serviço público, colocou o concurso público e essas garantias de hoje para quê? Para que todo mundo ficasse legal. Pois é. Para quê? Para que o serviço público, na verdade, fosse eficiente, tivesse impessoalidade. E nós sabemos hoje em dia, lógico, em boa parte do serviço público a gente chega e é mal atendido, entendeu? O contribuinte chega e quer algo no município, no estado, na União, nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, e muitas vezes fica a desejar o atendimento, porque essas pessoas têm aquelas garantias e elas muitas vezes planejam a vida delas e não lembram que eles são servos do povo, são servidores públicos. O servidor público tem o quê? Tem um dever, a obrigação de prestar um serviço. Diferentemente da iniciativa privada, no serviço público, se eu não cumprir meu expediente, se eu não for ao trabalho, eu posso, porque não recebi salário, eu posso atender o quê? Um crime por abandono de função pública. O servidor privado, se ele não receber salário, ele pode se negar a trabalhar e rescindir de forma indireta a contratação dele. O serviço público é diferente, você não entra para se servir do serviço público, você entra nele para ser servo de quem está lhe pagando, o contribuinte, o cidadão que compra um bem qualquer, um sabonete que seja, e paga ICMS, recolhe IPI. Tem seus direitos, né? Tem seus direitos. E nesse caso, eu gostaria que o senhor falasse, doutor Marcos Antônio, qual a relação que existe entre essa PEC 004 e a PEC 111? Na verdade, conforme o Patrício falou há pouco, em conversa que eu tive com ele, se a gente analisar bem a grosso modo, nós vamos ver o quê? Essa PEC 004, ela é como uma extensão da PEC 11. A PEC 11, ela veio até resgatando, recuperando aquele servidor até o ano de 93. E a PEC 004, ela pega de 93, já é na esfera estadual, não mais federal, mas ela pega de 93 a 2004. Mas é interessante que se deixe claro aqui
por exemplo, conforme o Dr. Johnson falou há pouco, da questão dos servidores, que muitos foram para o Canadá fazer cursos, isso, e muitos hoje moram em Manaus e que muitos hoje sofrem perseguições daquelas pessoas que eles prenderam. É interessante que se deixe claro, que se esclareça para a população que esses policiais que estão aqui, eles não estão querendo, eles não querem ser beneficiados. Eles querem ser respeitados. Direitos. Exatamente. Uma coisa que, por exemplo, eu advoguei naquela época, quando eu cheguei aqui no estado, e uma coisa interessante é que eu vi muitos desses policiais, que hoje são motivo até de chacota por algumas pessoas, é que eles não tinham viatura. Quando tinha viatura, não tinham combustível. Às vezes tinha viatura e o combustível, mas o carro só pegava no tranco. Cansei de ver, na época, o delegado, era o doutor Sérgio Raiol, lá no 4º DP. Doutor Sérgio Raiol, em cima da mesa dele, ele estava com 8 munições. E aí ele disse, dá 2 munições para cada agente que nós vamos sair numa missão. Então veja só como era difícil ser policial civil na época que esses homens assumiram esse compromisso de ser policial civil. Enquanto a população dormia, eles estavam patrulhando as ruas, eles estavam cuidando do sono do cidadão roraimense. E só para que fique esclarecida essa questão dessa PEC, quem menos tem conhecimento dela, mais fala. Foi falado que esses policiais, eles querem se aproveitar da sociedade roraimense, que essa PEC deles é uma PEC ilegal, é uma PEC, até disseram que era uma PEC imoral. Eu vou dizer para você, na minha opinião, o que eu considero ilegal, se for o caso. Quando existe uma brecha, uma lacuna na lei, essa brecha, essa lacuna, ela tem que ser preenchida. Nenhuma lei é perfeita. A lei ela tem que ir se amoldando, se ajustando para que ela se aproxime o máximo possível da perfeição. Certo. Essa PEC, ela veio exatamente resolver essa questão, essa lacuna. Veja bem a questão que eu estou lhe falando aqui. Doutor Marcos, vamos falar sobre essa lacuna logo após o nosso intervalo comercial. O senhor vai falar dessa lacuna e vai também responder a pergunta justamente do Dr. Johnson, de um telespectador que quer saber o seguinte: essa PEC 004 é jogo político ou é para valer? Daqui a pouquinho, Dr. Marcos Antônio Pinheiro, conselheiro da OAB, vai responder a sua pergunta e vai continuar falando dessa lacuna que a PEC 004 veio sanar. É rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Bom dia! Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e hoje com um assunto muito atual. Nós estamos conversando sobre a PEC 004, que será votada amanhã na Assembleia Legislativa, e estamos com 2 ilustres convidados, que é o Dr. Marcos Pinheiro, conselheiro da OAB, Dr. Johnson, também advogado. Hoje somos 3 advogados aqui falando sobre o assunto do interesse de toda a população. E o Dr. Marcos Pinheiro, no bloco anterior, estava falando da lacuna que a PEC 004 veio sanar. E também nós gostaríamos que o Dr. Johnson respondesse a pergunta do nosso telespectador, que quer saber se essa questão da PEC 004 é um jogo político ou é para valer. Dr. Marcos Antônio. Pois é, conforme eu estava falando, doutor Dolane, o que acontece? Quando eu cito a questão lacuna na lei, a emenda, ela vem exatamente para quê? Para reparar aquela fissura. É essa a ideia que se tem de emenda. Então existe uma fissura na lei, existe um espaço vago. A questão é, veja bem, a AGU, ela se posicionou contra essa PEC. Os procuradores do Estado se posicionaram contra essa PEC. A ADEPOL se posicionou contra essa PEC. Então vamos por partes. A AGU se posicionou contra, mas a AGU, que outrora foi oprimido, hoje se faz opressor. Por quê? Porque os advogados da AGU, aqui do Estado,
que muitos, inclusive agora, vão se aposentar, não são concursados, mas querem exigir que eles sejam para que retornem para o quadro. A questão dos procuradores do Estado. O procurador do Estado vai poder advogar? Vai. Passaram por uma situação semelhante a essa que esses homens passam agora. Vai poder. Mas não poderia ser no horário de expediente. Ou seja, então eles não poderiam advogar. Pela lógica seria isso. E o que acontece? Nós encontramos muitos deles, eu sei que vão me odiar, são meus amigos, mas vão me odiar depois disso que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Muitos estão exercendo a advocacia no horário de expediente. Ora, se está exercendo a advocacia no horário de expediente, não está exercendo a sua função, seu mistério, no horário de expediente. Então, vamos falar de moralidade, como foi levantada a questão. É imoral? Imoral seria isso. Está recebendo do erário e está advogando particularmente. Isso seria imoral. Nós queremos dizer que nós abrimos espaço para os procuradores. Inclusive, o procurador Braga está com espaço aberto aqui. Nas próximas entrevistas, nós iremos trazê-lo aqui. Vocês podem também colocar a posição de vocês. O doutor Marcos está colocando aqui a visão dele. Pode continuar falando. Doutor Renê, meu amigo. Gosto muito do doutor Renê. Tenho o maior respeito pelo doutor Renê. Inclusive, ele deu uma entrevista para Folha de Boa Vista. E lá ele disse que vai apoiar o entendimento da ADEPOL. Eu entendo o posicionamento do doutor Renê. Mas o doutor Renê esquece que o concurso que foi feito, quando ele assumiu como delegado, e que tirou esses homens que na época não podiam estudar porque estavam trabalhando, não puderam se preparar para o concurso porque estavam exercendo seu mistério, seu trabalho. Não tinha como fazer cursinho não o dia tinha inteiro, como, não tinha porque como parar para estudar. até dinheiro para pagar curso eles não tinham, porque o salário era muito inferior ao salário que é hoje, e eles ainda eram quem abasteciam as viaturas, eles compravam as munições para poderem trabalhar. Então veja bem o que acontece nessa situação. Em 1999, o ex-governador Neudo Ribeiro Campos, ele tinha feito uma reestruturação junto com a Assembleia, em 1999 isso. Muito tempo. E lá, o que acontece? Foi colocado na lei orgânica do Estado, que é a Constituição Estadual, que o concurso futuro seria regido da seguinte forma. Tem um item lá que diz que o tempo de serviço iria valer como título. Exatamente. Então, e o que acontece? Esses homens fizeram concurso e não foram aprovados exatamente porque eles não tinham esse título. Muitos deles não entraram porque não tinham esse título. Mas a Constituição dizia. E nessa hora, ninguém se levantou para dizer, olha, é inconstitucional. A Constituição também previa uma situação que era aquela regionalização, como foi feito em todo o Brasil, menos em Roraima. O que seria a regionalização? A pessoa que veio fazer o concurso, ela teria que provar que ela já residia no local. Exatamente por quê? Porque você não pode pegar uma criatura de um determinado local e querer que ela se adapte de uma hora para outra. Exatamente. Já esses homens, eles conheciam. Vivenciaram. Exatamente, eles viviam aqui, eles conheciam aqui. Isso também não foi respeitado. Isso também foi inconstitucional e nem a DEPOL, nem Procuradoria e nem a AGU foi contra. Mas agora, vir e dizer que é ilegal, que é imoral e que é inconstitucional, todo mundo vem falar. Só para finalizar, eu sei que eu estou me estendendo muito, mas é impressionante como Galileu Galilei é presente hoje aqui no estado de Roraima, porque ele dizia, quanto menos você conhece de um fato, mais você quer dar palpite. E é isso que está acontecendo. Para quem está nos assistindo, nós queremos explicar que quando teve aquele grande concurso, chamado Concursão, na época do governador Flamarion Portela, muitas pessoas que já trabalhavam no estado, elas deixaram de trabalhar por não ter passado no concurso. E elas não foram demitidas, não receberam rescisão, não teve seus direitos respeitados e simplesmente perderam seu emprego. A maioria policiais ficaram numa situação muito difícil. E hoje está tentando regularizar essa situação e veio a PEC 004, que amanhã vai estar em votação, para tentar regularizar isso e olhar para o lado dessas pessoas que não passaram no concurso, mas que serviram ao Estado durante muito tempo. Doutor Johnson, a PEC 004 é jogo político ou é para valer? Veja, Dalane, o processo legislativo está na Assembleia, é algo real, tem
número PEC 04. Todo esse procedimento que está passando, ele não atinge o artigo 60, ele não é contra o sistema federativo, a separação de poderes, né? Não é contra o voto direto, secreto, universal e periódico, e nem os direitos e garantias individuais. Então, o que acontece? Se alterar a Constituição, pode, através de uma emenda constitucional. O procedimento é o correto, né? O procedimento, a dogmática, a forma legislativa de se alterar a Constituição está correta. O que se questiona é porque hoje os órgãos de fiscalização, após 18, 16, 20, a Constituição de 88, mais de quase 30 anos, vem a público o Tribunal de Contas, o Ministério Público, não sei como é que está o posicionamento, nós não sabemos ainda, e Tribunal de Contas, a Ordem dos Advogados do Brasil se pronunciou dizendo que o sistema é inconstitucional, até... São poucos a favores, então, né? São muito poucos. Foi dizer que seria interessante parar esse processo legislativo, essa PEC, né, em específico. Por quê? Porque estava eivada de vícios, de iniciativa, no mérito, a questão da isonomia. Veja, a isonomia com quem? Porque todos eles trabalharam, foram contratados e passaram 14 anos, 16 anos dentro do Estado. Pessoas que têm 20 anos. Isonomia com quem? Com quem nunca entrou no Estado? Uhum. Então, tratar igual os desiguais. Então, a isonomia não me parece um ponto a ser batido. E veja só, tentaram ir para o judiciário, foram ao judiciário. Eu soube, teve um pedido liminar feita pelo deputado Eunilson Sampaio, não foi isso? Da segurança. Fala um pouco com relação a isso também, doutor João Souto Marcos também, com relação tanto a ação que foi interposta pelo deputado Eunilson Sampaio, quanto a decisão do desembargador Mauro Campelo com relação a isso. Veja só, o mandado de segurança, né, eu acredito, no meu parcos conhecimentos, que não seria a medida para quem faz parte do Poder Legislativo. Por quê? Se eu estou dentro do poder, o que é que eu devo fazer? Eu devo parar simplesmente um processo legislativo que está seguindo todas as normas, ou usar o procedimento correto, que é a ADIM depois. A ação direta de inconstitucionalidade. Se é inconstitucional, porque veja, a ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual que fere a Constituição Federal, a competência é do STF. Então veja, se eu tenho uma lei que uma PEC, qualquer ato normativo que se diz inconstitucional, eu tenho que atacá-lo com o remédio correto, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Certo. E quando é que passa a ser inconstitucional um ato normativo? Quando está valendo. Quando ele já foi publicado, né, já está valendo. Em outras palavras, está valendo. Então, se eu utilizo um processo para barrar o processo legislativo, eu estou interferindo, aí sim, numa inconstitucionalidade, que é a questão da separação dos poderes. Certo. Se eu tento, com o judiciário, barrar, né, um processo legislativo que tem uma peça, tem um ato processual, uma peça processual, uma ação própria para, depois de efetivado, ser declarado nulo, né, então eu estou atropelando. Aí sim seria um ato de um jogo de cena, porque para mim, um jogo de cena, porque se eu sou um médico, eu tenho que receitar, consultar, medicar, remédio correto. Não me antecipar, olha, você não vai ficar doente. A medicina preventiva até existe, mas há os casos. Aqui a situação é diferente. Há casos. Doutor Marcos, fala um pouquinho sobre a decisão do desembargador Mauro Campelo com relação ao pedido do Eunilson Sampaio para suspender a votação da PEC 004 em plenário. Na verdade, só complementar o que sabiamente foi colocado pelo Dr. Johnson e parabenizar o desembargador Mauro Campelo, porque até agora, de todas as autoridades que falaram alguma coisa, ele foi o mais lúcido. Ele teve a cautela e o cuidado de não atropelar, não colocar o carro diante do boi.
Então, com relação a tudo que o Dr. Johnson falou, eu apenas acrescentaria que o que eu não entendo é porque se o poder emana do povo e o poder será exercido por aqueles que o povo coloca lá para serem seus porta-vozes, por que que o porta-voz se rebela e tenta morder a mão que o alimenta? É só isso que eu não entendo. Porque infelizmente, tem tanta gente falando tanta coisa sem ter o mínimo conhecimento do que está falando. Então, estendendo o que o Dr. Johnson falou, apenas parabenizar mais uma vez o desembargador Mauro Campelo, foi perfeito no seu posicionamento, foi correto. Manter a votação. E manteve a votação. Deputado está lá para votar em benefício da população. Do povo, não é para deputado ficar tentando disputar cana de braço, luta de braço, em tribunal de justiça. Existem os poderes. Então, que seja respeitado isso. Só para finalizar, com relação ao que o deputado Ionilson fez, que é essa questão desse mandato de segurança dele, e com relação ao pedido do desembargador, do deputado Jânio Xingu. Esse impasse não era para existir, porque isso deveria partir do governador. O governador é que deveria encaminhar isso para a Assembleia. Então, só para que seja colocadas as coisas nos seus devidos pontos. Não é para deputado ser contra ou ser a favor, ou isso ou aquilo. Na verdade, eu acredito que todo aquele que se rebela contra o seu eleitor não merece votar. Bom, amanhã é o dia da votação, né? Então isso vai esclarecer muitas coisas. Você está convidado a participar dessa plenária amanhã, lá na Assembleia Legislativa. E para finalizar, o Dr. Johnson gostaria de fazer algumas colocações. Dolane, veja só, o que me deixa, assim, abalado, não sei, pasmo, é porque esses órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, a Ordem dos Advogados do Brasil, tiveram presidentes também conhecedores da Constituição Federal e naquele momento, após a promulgação da Constituição, não foram brigar pelo concurso público. O concurso público foi feito após 14 anos da promulgação da Constituição Federal. Verdade. Então a gente fica numa situação complicada de hoje, saírem tantos constitucionalistas, tantas pessoas interessadas em defender a Constituição do Estado e Federal, mas depois de 14 anos de promulgação da Constituição, outros presidentes houveram. E, por exemplo, nos órgãos como os tribunais, esses órgãos já estavam funcionando, né? Depois de 91, 92, 93, já estavam funcionando. Eles poderiam simplesmente dizer, olha, tem que fazer concurso público e obrigar, mas ninguém se manifestou dessa forma. Verdade. Entendeu? Nós gostaríamos muito de agradecer a presença dos advogados ilustres que estão conosco hoje, Dr. Marcos Pinheiro, Dr. Johnson, defendendo o povo aqui, defendendo o trabalhador roraimense, e dizer que eu também sou a favor dessa PEC 004, meu apoio, e dizer que você, que foi citado nesse programa de hoje, tem espaço aberto no nosso programa para vir falar também a sua posição. Nós estaremos de volta no próximo bloco, daqui a pouco estaremos de volta.